Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária deste dia 30 de março de 2026, às 16 horas e 32 minutos. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 7 de 2026, da sessão ordinária do dia 23 de março de 2026. Ata número 7 de 2026. Aos 23 dias do mês de março de 2026, às 16 horas, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária, os senhores vereadores Alexandre Borchardt, André Priebe Rous, Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleski Krause, Gisele dos Santos Amaral, João Pedro Berwald, Juliana dos Santos Venchiaruto, Marcelo Polnoff e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador João Pedro Berwald, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador André Priebe Rous, primeiro secretário. O senhor presidente deu por aberta a sessão e de imediato solicitou ao primeiro secretário que fizesse as seguintes leituras. Ata número 6 de 2026, da sessão ordinária do dia 16 de março de 2026, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Ofício número 50 de 2026, oriundo do Poder Executivo Municipal. Indicações número 16 a 19 de 2026, subscrita pelo vereador Valdomiro de Souza. E indicação número 20 de 2026, subscrita pelo vereador Jacques Emerson Leal Carvalho, as quais, após lidas, foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade. Como nenhum vereador fez uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia e de imediato solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 1 de 2026, oriundo dos vereadores Alexandre Borchardt e Jacques Emerson Leal Carvalho, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizessem a leitura do artigo por artigo, os quais, após lidos e discutidos, foram votados e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 1 de 2026, que denomina o logradouro conhecido como Rua B, do loteamento Nel do Rã, localizado na zona urbana do município de Turuçu, foi aprovado por unanimidade. Logo após, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 2 de 2026, oriundo dos vereadores Alexandre Borchardt e Jacques Emerson Leal Carvalho, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos e discutidos, foram votados, aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 2 de 2026, que denomina o logradouro conhecido como Rua Sem Denominação do loteamento Nel do Rã, localizado na zona urbana do município de Turuçu, foi aprovado por unanimidade. Os vereadores Alexandre, Fábio e Jacques Emerson fizeram uso do espaço das explicações pessoais. E como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 30 de março de 2026, às 16 horas. E para constar, pediu que se lavrasse essa ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das Sessões, 23 de março de 2026. João Pedro Berwald, presidente, e André Priebe Rous, primeiro secretário. Esta ata está em discussão. Em votação, esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício número 56 de 2026, oriundo do Executivo Municipal. Ofício número 56 de 2026.
Turuçu, 26 de março de 2026. Excelentíssimo senhor João Pedro Beravold, presidente da Câmara Municipal de Turuçu, Rio Grande do Sul. Assunto: prorrogação de prazo para a resposta ao pedido de informação número 2 de 2026. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através desse requerer a prorrogação por 30 dias do prazo para a apresentação da resposta ao pedido de informação número 2 de 2025, nos termos do artigo 78, inciso 29 da Lei Orgânica Municipal. Registre-se, por fim, o respeito desta administração ao dever da fiscalização da Câmara de Vereadores, aproveitando-se a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço. Atenciosamente, Arlete Hartwig, Prefeita Municipal em exercício. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de providência número 01 de 2026, subscrita pelo vereador Marcelo Paunoff. Pedido de providência número 1 de 2026. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para que seja realizada a instalação de abrigo de ônibus na colônia São João Curto, às proximidades da residência do morador Rui Holz. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais, conforme o artigo 196 do Regimento Interno, vem apresentar o seguinte pedido de providência: a instalação de abrigo de ônibus na colônia São João Curto, nas proximidades da residência do morador Rui Holz. Justificativa. Justifica-se o presente pedido considerando que os moradores da referida localidade não dispõem de um local adequado para aguardar o transporte coletivo, ficando expostos às condições climáticas adversas, como chuva, vento e sol intenso. Ressalta-se que o ponto é utilizado, sobretudo por estudantes, que reforça a necessidade da instalação do abrigo, proporcionando mais conforto, segurança e dignidade, beneficiando principalmente o deslocamento escolar. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento à comunidade de Turuçu, agradece. Turuçu, em 26 de março de 2026. Marcelo Paunoff, vereador do PP. O vereador proponente ou algum outro vereador quer fazer alguma observação? Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de providência número 02 de 2026, subscrita pelo vereador Valdomiro de Souza. Pedido de providência número 2 de 2026. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para que seja realizada a reforma da ponte na colônia Correntes, nas proximidades da residência dos senhores Amarildo Peter e Tiago Bonoff. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais, conforme o artigo 196 do Regimento Interno, vem apresentar o seguinte pedido de providência: a reforma da ponte na colônia Correntes, nas proximidades das residências dos senhores Amarildo Peter e Tiago Bonoff. Justificativa. Justifica-se o presente pedido considerando que a referida ponte encontra-se em condições que necessitam de melhorias, o que vem gerando preocupação e dificuldades para os moradores que utilizam o local diariamente. Ressalta-se que a ponte é de grande importância para o deslocamento de moradores, produtores rurais e transporte escolar, sendo fundamental para garantir a segurança e boas condições de tráfego. A realização da reforma contribuirá para a mobilidade, segurança e qualidade de vida da comunidade local, conforme as fotos em anexo. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento à comunidade de Turuçu, agradece. Turuçu, 26 de março de 2026. Valdomiro de Souza, vereador do PDT. Vereador proponente ou algum vereador quer fazer alguma observação? Sim, presidente, vou fazer. Boa tarde, pessoal que nos assiste.
Boa tarde, senhores vereadores. Eu fiz essa providência ali de que essa ponte já foi pedido já há mais tempo também, né? Porque agora nós estamos entrando no tempo da colheita, os ônibus também passam ali, e essa ponte já faz tempo já que foi pedido já para fazer, e ela não foi feita ainda. Então eu decidi fazer antes que acontecer alguma coisa. É uma ponte que já está, como está nas fotos ali, já está meia ruim. Meia não, está bem ruim, né? E que pudesse tomar essa providência quanto antes, porque a safra está chegando aí. Obrigado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de providência número 3 de 2026, subscrita pelo vereador Valdomiro de Souza. Pedido de providência número 3 de 2026. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para que seja realizada a reforma da ponte na colônia São Domingos, nas proximidades da residência do falecido morador Vereno Bedum. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais conforme o artigo 196 do Regimento Interno vem apresentar o seguinte pedido de providência: a reforma da ponte na colônia São Domingos, nas proximidades da residência do falecido morador Vereno Bedum. Justificativa. Justifica-se o presente pedido considerando que a referida ponte necessita de melhorias, apresentando condições que podem comprometer a segurança dos moradores que a utilizam o local. Ressalta-se que a ponte é utilizada diariamente por moradores e produtores rurais, sendo essencial para o deslocamento e escoamento da produção, além de garantir o acesso de veículos e, eventualmente, do transporte escolar. A realização da reforma é de extrema importância para proporcionar mais segurança, mobilidade e qualidade de vida à comunidade local, conforme fotos em anexo. Pela atenção ao importante tema exposto e na certeza do atendimento à comunidade de Turuçu, agradece. Turuçu, 26 de março de 2026. Valdomiro de Souza, vereador do PDT. O vereador proponente ou algum vereador quer fazer alguma observação? Eu, presidente, vou fazer uma observação aqui. Esta ponte foi feita já, os planchão em cima, né? Fazer quase um ano. E aí uns moradores lá me chamaram para dar uma olhada naquela ponte por baixo. Tá? Eu entrei por baixo lá, olhei, tem uns quantos barrotes lá que tem que tirar fora, porque tá ficando perigoso aquilo ali. Isso ali começa, tem os ônibus que estão passando por ali, também a safra do fumo, safra da soja, pode ficar bastante perigoso. Melhor tomar providência quanto antes que aconteça algum acidente. Muito obrigado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de providência número 4 de 2026, subscrita pelo vereador Valdomiro de Souza. Pedido de providência número 4 de 2026. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para que seja realizada a manutenção da entrada da residência do morador Tiago Ribeiro, localizada na colônia Picada Flor, com patrulhamento e colocação de cascalho. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais conforme o artigo 196 do Regimento Interno vem apresentar o seguinte pedido de providência: a manutenção da estrada da residência do morador Tiago Ribeiro, localizada na colônia Picada Flor, por meio de patrulhamento e colocação de cascalho. Justificativa. Justifica-se o presente pedido em razão das más condições da entrada que dificultam o acesso, especialmente em dias de chuva. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento à comunidade de Turuçu, agradece. Turuçu, 26 de março de 2026. Valdomiro de Souza, vereador do PDT. O vereador proponente ou algum vereador quer fazer alguma observação? Vou fazer, presidente.
Essa providência ali, ó, é o seguinte, ó, já ficou ali botado na entrada do seu Tiago, tá? Mas ali tem vários moradores ali. Tem o Emerson que mora ali, tem o seu Tito que mora ali, tem mais acho que umas 2, 3 famílias. Tá? Então eu só botei do Tiago ali, mas tem mais pessoas moradoras ali. Essa estrada aqui precisava de botar um cascalho e fazer os valos para o lado. Eu cheguei e falei com o Emerson lá em cima e ele estava lavrando lá e essa água que vem lá de cima, ela vem descendo tudo pela estrada. Tá? E aí ele precisava até uns canos para botar ali, mas eu vou tentar falar com o secretário para ver se a gente bota uns canos para não vir essa água para lá. E outra coisa, a patrola ou plana só faz até a subida. Ela não vai até os últimos moradores. Eu tirei umas fotos ali, o tapô está quase 1 metro de altura. Aquilo ali também tem que planar aquilo ali. Tá bem? Obrigado. Como não há nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna e em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 7 de 2026, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei Municipal número 7 de 2026, Poder Executivo. Relator Gisele dos Santos Amaral. Altera o quadro de cargos de provimento efetivo do município, ampliando o número de vagas no cargo de motorista e dá outras providências. Relatório. O projeto de lei número 7 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo, tem por finalidade alterar o número de vagas do cargo de motorista, constante no quadro de cargos efetivos do município, passando de 21 para 22 vagas, mantidas as demais disposições legais. A justificativa aponta a necessidade de adequação do quadro funcional diante da crescente demanda dos serviços públicos, especialmente nas áreas da saúde e assistência social. É o relatório. Voto do relator. Compete a esta comissão manifestar-se quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa da proposição. Verifica-se que a matéria insere-se na competência do município e é de iniciativa legítima do Poder Executivo, não havendo vício formal. No mérito jurídico, a proposição mostra-se constitucional e legal, pois promove apenas a ampliação quantitativa de cargo já existente, sem alteração de suas atribuições ou estrutura, atendendo ao interesse público. Quanto à técnica legislativa, o texto apresenta-se adequado e em conformidade com as normas vigentes. Diante disso, não há óbices a regular a tramitação do projeto. Gisele dos Santos Amaral, relatora. Conclusão. Diante do exposto, esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação opina favoravelmente a tramitação e aprovação do projeto de lei municipal número 7 de 2026, por entender que a matéria é constitucional, legal, juridicamente adequada e redigida em boa técnica legislativa. Sala das Comissões, 23 de março de 2026. Alexandre Borchardt, presidente. Fábio Doleski Krause, vice-presidente. André Priebe Rose e Gisele dos Santos Amaral. Comissão de Finanças, Orçamentos, Obra e Serviços Públicos. Projeto de Lei Municipal número 7 de 2026, Poder Executivo. Relatora Juliana dos Santos Venchiaruto. Altera o quadro de cargos de provimento efetivo integrante do artigo 10 da Lei Municipal número 1599 de 2025, para a criação de um cargo de motorista. Relatório. Vem a esta comissão o projeto de lei número 7 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que visa a ampliação do número de cargos efetivos de motorista no quadro funcional do município de Turuçu, passando o total para 22 cargos. A justificativa destaca o aumento da demanda por serviços de transporte,
especialmente na área de saúde e assistência social, bem como a substituição gradual de contratação temporária por provimento efetivo. Análise. Compete a esta comissão examinar os aspectos financeiros, orçamentários e de impacto na gestão pública. Da análise do projeto, verifica-se que a proposição não cria nova categoria funcional, limitando-se à ampliação de vagas já existentes no quadro efetivo. Conforme informado pelo Poder Executivo, inciso 2º, conforme informado pelo Poder Executivo, não haverá impacto financeiro adicional relevante, tendo em vista que a medida visa substituir a contratação temporária atualmente vigente. Terceiro, a medida encontra-se respaldo nos princípios da eficiência e continuidade do serviço público, especialmente nas áreas essenciais. Quarto, não há afronta às normas de lei de responsabilidade fiscal, desde que mantidos os limites legais de despesa com pessoal. Desta forma, sob a prisma orçamentário e financeiro, o projeto mostra-se compatível com a legislação vigente. Voto. Ante o exposto, esta comissão opina favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 7 de 2026. Sala das Comissões, 23 de março de 2026. Marcelo Polnoff, presidente, Valdomiro de Souza, vice-presidente, Jacques Emerson Leal Carvalho e Juliana dos Santos Vecchiaruto. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão, em votação, pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Fica alterado o quadro de cargos de provimento efetivo que integra o artigo 10 da Lei Municipal número 1599 de 2025, para criar um cargo de categoria funcional motorista, que passa a contar com 22 cargos de provimento efetivo. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Permanecem inalteradas as atribuições, requisitos de provimento, carga horária e padrão de vencimento do cargo de motorista, conforme estabelecido na legislação municipal vigente. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 12 de março de 2026. Arlete Hartwig, prefeita municipal em exercício. Em discussão. Senhor presidente, só vou discutir rapidamente. Dei para discutir no último artigo. Gostaria só de ressaltar, senhor presidente, desculpa a minha voz, que problema no dente aqui está complicado. Mas eu queria ressaltar que o quanto é importante, às vezes, a gente estar numa determinada discussão e aí acaba surgindo efeito. O que eu quero dizer, senhor presidente? Quando entrou o projeto para a contratação de 2 motoristas, eu me manifestei aqui dizendo a minha preocupação porque a contratação de motorista estava sendo rotineira. Ou seja, a gente tem um concurso vigente de 2024, onde já lá em 22 foi a última vez que o município efetivou 2 motoristas, em 23 se contratou, em 24 se contratou, em 25 se contratou 3 motoristas, ou seja, embora com concurso vigente, estava se adotando esta prática de excepcional interesse público por uma coisa que é rotineira. Então, eu deixei aqui registrada a minha preocupação quanto a isto, porque se existe lá um concurso vigente e existe pessoas aptas, estão lá aprovadas nesse concurso,
o porquê de não, então, chamar esse pessoal. No projeto da contratação, na justificativa do projeto, daqueles 2 motoristas que foi aprovado aqui, tinha uma parte na justificativa que dizia o seguinte: a proposição tem por finalidade assegurar a continuidade e a regularidade dos serviços públicos municipais, especialmente aqueles que dependem diretamente da atuação de motoristas, como o transporte escolar, o transporte de pacientes, para atendimento de saúde e ao apoio às atividades operacionais das diversas secretarias. Bem, logo em seguida, diz o seguinte: cumpre destacar que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo o projeto de lei, o qual está sendo elaborado, visando a criação de novas vagas efetivas. Plural, não é singular. Novas vagas efetivas para o cargo de motorista, permitindo posteriormente a nomeação de servidores aprovados em concurso público. Entretanto, como é sabido, o trâmite legislativo demanda tempo para análise, discussão e aprovação da matéria, além das etapas administrativas subsequentes necessárias à efetiva nomeação dos candidatos. Pois muito bem, eu citei aqui, aquele dia, quando eu entrei nesse projeto, o porquê, né, de nós não, então, ter um projeto para alterar 1599 e criar o cargo. Muito bem, agora veio. Então, quer dizer, o trâmite não é tão complicado ao ponto, o vereador André, poderia ter vindo lá no começo. Em vez da gente contratar 2 motoristas, nós termos efetivados 2 motoristas. Portanto, agora ficou aprovado aqui 2 motoristas por contrato e agora mais um motorista efetivo. Então, assim, é importante deixar registrado, como eu li aqui. O próprio executivo disse que ia novas vagas efetivas. Na verdade, foi uma só. Ou seja, tu contrata 2, projeto para 2 e agora tu efetiva 1. Poderia ter bem sido o contrário isso, vereador Mano. Né? E a ausência desses profissionais ao longo de 4, 5 anos está sendo justificada, tu não pode ficar protelando isso. Ainda mais com o concurso vigente em vigor, vamos dizer, em vigor. Então, assim, essa é a minha preocupação desde o começo. Espero que isso não se repita, né? Por favor. Se a gente tem concurso vigente, não tem o porquê da gente estar todo ano contratando o mesmo serviço, sendo que a gente tem um concurso vigente. É importante esse debate aqui. Agradeço ao Executivo por ter se sensibilizado com o meu posicionamento aqui e voltou atrás. Não ficou 100%? Não, né? Porque eram 2, né, vereador Humano? Mas pelo menos se efetivou 1. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 7 de 2026, que altera o quadro de cargos de provimento efetivo, que integra o artigo 10 da Lei Municipal número 1599 de 2025, para criar um cargo de motorista e da providências. Foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 08 de 2026, oriundo do Executivo. Mensagem número 08 de 2026. Excelentíssimos vereadores, submetemos à apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei que altera o quadro de cargos de provimento efetivo que integra o artigo 10 da Lei Municipal 1599 de 2025 para criar um cargo de fisioterapeuta. Desta forma, requer-se análise e votação do referido projeto de lei. Turuçu, 26 de março de 2026. Arlete Hartwig, Prefeita Municipal em exercício. Projeto de Lei Municipal número 08 de 2026. Altera o quadro de cargos de provimento efetivo que integra o artigo 10 da Lei Municipal número 1599 de 2025, para criar um cargo de fisioterapeuta e dar outras providências.
Artigo 1º. Fica alterado o quadro de cargos de provimento efetivo que integra o artigo 10 da Lei Municipal número 1599 de 2025 para criar um cargo da categoria funcional fisioterapeuta 30 horas, que passa a contar com 2 cargos de provimento efetivo. Artigo 10. Denominação fisioterapeuta 30 horas. Número de cargos 02, padrão 8. Artigo 2º. Permanecem inalteradas as atribuições, requisitos de provimento, carga horária e padrão de vencimento do cargo de fisioterapeuta, conforme estabelecido na legislação municipal vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 26 de março de 2026, Arlete Hartwig, Prefeita Municipal em exercício. Justificativa. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Turuçu, encaminho o presente projeto de lei que altera o quadro de cargos de provimento efetivo, integrante do artigo 10 da Lei Municipal número 1599 de 2025, para criar um cargo da categoria funcional fisioterapeuta 30 horas, visando atender de forma mais adequada e contínua a demanda dos serviços de saúde. Atualmente, a necessidade de atendimento fisioterapêutico vem sendo suprida por meio de contratações temporárias. Contudo, ao longo do tempo, restou evidenciado que tal demanda não possui caráter transitório ou excepcional, mas sim permanente, decorrente do aumento significativo da procura por atendimentos, especialmente na área de reabilitação, atenção básica e acompanhamento de pacientes com doenças crônicas e limitações funcionais. A manutenção dessa necessidade por meio de vínculos temporários não se mostra a medida mais eficiente sob o ponto de vista administrativo. A criação de mais um cargo efetivo permitirá maior estabilidade na equipe técnica, fortalecimento das políticas públicas de saúde e melhor planejamento das ações, garantindo atendimento regular, humanizado e de qualidade aos munícipes. Ademais, a medida contribui para a valorização do serviço público e observa os princípios constitucionais da eficiência e da continuidade dos serviços públicos essenciais. Ressalta-se que não se trata da criação de novo cargo, mas apenas da ampliação do número de vagas existentes, mantendo-se inalteradas as atribuições, requisitos e padrão remuneratório, já previstos na legislação municipal. Cumpre destacar, por fim, que a ampliação do cargo não acarretará impacto financeiro, orçamentário, adicional aos cofres públicos, uma vez que atualmente já existe contratação temporária em vigor para suprir esta mesma demanda de serviço. Assim, a medida proposta apenas substitui, de forma gradual e planejada, a contratação existente por provimento efetivo. Sendo assim, requer-se a tramitação e aprovação deste projeto de lei de interesse da comunidade de Turuçu, aproveitando desde já a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço. Arlete Hart, Prefeita Municipal em exercício. Encaminho as comissões permanentes para os devidos pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 09 de 2026, oriundo do Executivo. Mensagem número 09 de 2026. Excelentíssimos vereadores, submetemos à apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei em anexo, que versa sobre a doação de um terreno para a empresa Lirt Indústria de Bebidas Limitada. Desta forma, requer-se análise e votação do referido projeto de lei. Turuçu, 26 de março de 2026. Arlete Hartwig, Prefeita em exercício. Projeto de lei número 9 de 2026. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel público à empresa Lirt Indústria de Bebidas Limitada,
com encargos nos termos da Lei Municipal número 1404, de 20 de abril de 2021, e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar à empresa Lirt Indústria de Bebidas Limitada, nos termos do artigo 3º, parágrafo 4º, inciso 1º da Lei Municipal número 1404, de 20 de abril de 2021, imóvel de propriedade do município, mediante formalização de escritura pública com encargos. Artigo 2º. A doação da referida no artigo 1º desta lei compreenderá o seguinte terreno urbano: uma fração de terras urbanas situada na estrada São Domingos sem número, localidade denominada de Correntes, no município de Turuçu, Rio Grande do Sul, com 20.528 metros e 30 centímetros quadrados de área superficial, com as seguintes confrontações: ao norte, nos fundos, limitando com o terreno 3 de propriedade do município de Turuçu, Rio Grande do Sul, matrícula 5.958 desta serventia registral, com uma distância de 99 metros e 4 centímetros. Ao leste, limitando com terras de Bruno Paulo Schneider e Vale Dalman Schneider, matrícula 10.149 desta serventia registral, antes divisa com Bruno Paulo e Darcy Schneider, matrícula 49.700, segundo o Registro de Imóveis de Pelotas, com uma distância de 226 metros e 95 centímetros. Ao sul, limitando-se com o terreno da propriedade do município de Turuçu, Rio Grande do Sul, cadastro municipal 0886, com uma distância de 87 metros e 24 centímetros. Aí, inflete no sentido sul, limitando com o terreno de propriedade do município de Turuçu, Rio Grande do Sul, cadastro municipal 0886, da estrada São Domingos, onde mede 31 metros. Aí inflete no sentido leste, limitando com a estrada São Domingos com uma distância de 26 metros e 50 centímetros. Ao oeste, limitando-se com o terreno 03, de propriedade do município de Turuçu, Rio Grande do Sul, matrícula número 5.958 desta serventia registral, com uma distância de 186 metros e 61 centímetros, localizada na estrada São Domingos, sem quarteirão formado, estando cadastrado no município de Turuçu, sob o número 1491-0. Artigo 3º. A doação do imóvel que trata esta lei fica condicionado ao cumprimento pela empresa beneficiária dos preceitos estabelecidos no artigo 5º, 6º e 8º da Lei Municipal número 1404 de 2021, devendo a empresa permanecer no território do município de Turuçu pelo prazo mínimo de 10 anos. Artigo 4º. Constituem encargos obrigatórios da doação. Inciso 1º. A criação e manutenção de, no mínimo, 20 postos de trabalhos diretos de forma contínua, sendo ao menos 50% ocupados por residentes no município de Turuçu. Inciso 2º. A manutenção da regularidade fiscal e operacional da unidade instalada no município, de modo que as operações realizadas impactem corretamente o índice de participação no município de Turuçu na arrecadação de ICMS. Inciso 3º. A emissão de documentos fiscais e o correto cumprimento das obrigações acessórias perante aos órgãos fazendários competentes
de forma a refletir adequadamente a atividade econômica desenvolvida no município. Artigo 5º. Incumbe ao Poder Executivo fiscalizar o cumprimento por parte da empresa beneficiária das condições estabelecidas nesta lei e na escritura pública de doação. Parágrafo único. O descumprimento de quaisquer dos encargos previstos nesta lei ou na escritura pública ensejará a revogação do benefício, com a reversão automática do imóvel, inclusive das benfeitorias, ao patrimônio do município, sem direito a qualquer indenização, além do ressarcimento dos benefícios eventualmente usufruídos, na forma da Lei Municipal número 1404 de 2021. Artigo 6º. O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei para a sua fiel execução. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 26 de março de 2026. Arlete Hartwig, Prefeita Municipal em exercício. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, submete-se à elevada apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel de propriedade do município de Turuçu à empresa Lirt Indústria de Bebidas Limitada, com imposição de encargos nos termos da Lei Municipal número 1404, de 20 de abril de 2021, que institui o Programa Desenvolver Turuçu. A empresa beneficiária encontra-se instalada no município desde o ano de 2021, exercendo suas atividades em imóvel público, que se encontrava há anos sem utilização, contribuindo de forma significativa para a geração de empregos, movimentação da economia local e fortalecimento da arrecadação municipal, especialmente no que se refere ao índice de participação do município no ICMS. O empreendimento atualmente instalado possui relevância estratégica para o desenvolvimento econômico de Turuçu, uma vez que mantém postos de trabalhos diretos, priorizando a contratação de mão de obra local, além de fomentar atividades indiretas relacionadas à cadeia produtiva, comércios e serviços do município. O imóvel objeto da presente doação consiste em terreno cuja destinação tem por finalidade viabilizar a consolidação e eventual expansão das atividades da empresa no município. Assim, a medida proposta visa conferir segurança jurídica ao investimento, incentivando sua permanência e crescimento em consonância com os objetivos do Programa Desenvolver Turuçu. Ressalta-se que a doação, ora posta, não possui caráter irrestrito, estando condicionada ao cumprimento de encargos rigorosos e expressamente previstos no projeto de lei e na futura escritura pública, tais como a permanência da empresa no município pelo prazo mínimo determinado, a manutenção de número mínimo de empregos diretos com prioridade para residentes locais, bem como a observância da regularidade fiscal e operacional. Ademais, o projeto de lei prevê cláusula de reversão automática do imóvel ao patrimônio municipal, inclusive de eventuais benfeitorias, sem direito à indenização, caso haja descumprimento dos encargos assumidos, assumindo-se, assim, a proteção do patrimônio público e a observância dos princípios de legalidade, moralidade, eficiência e supremacia do interesse público. Desta forma, o presente projeto de lei atende plenamente ao interesse público, promovendo o desenvolvimento econômico sustentável, a geração de emprego e renda, bem como a valorização do bem público anteriormente subutilizado, estando em estrita conformidade com o ordenamento jurídico. Diante do exposto, considerando a relevância social, econômica e jurídica da matéria, solicita-se análise e aprovação do presente projeto de lei por esta egrégia Casa Legislativa. Turuçu, 26 de março de 2026,
Arlete Hartwig, prefeita em exercício. Encaminho as comissões permanentes para os devidos pareceres. Algum vereador que quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem apartes? Eu vou querer, senhor presidente, alguns pontos aqui, não sei se eu vou conseguir dentro dos 5 minutos. Mas primeiro, senhor presidente, já na entrada desse projeto de lei da mensagem 08, tem coisas assim que a gente procura entender, e aí às vezes uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O vereador, há pouco tempo eu citei aqui que quando veio o projeto para a contratação dos 2 motoristas, eu agi de uma forma aqui para que terminasse com esse tipo de contratação e fosse chamado do concurso para efetivar. Pois muito bem, o que eu argumentei? Justamente essa questão de ser contínuo, né? Todos os anos tu contratar, né? Ou seja, descaracteriza o excepcional interesse público, porque na verdade tu está reiteradas vezes agindo da mesma forma. Mas olhem bem o que está colocado na justificativa do projeto da mensagem 08 para abrir o cargo, então, para efetivar mais um fisioterapeuta. Na justificativa diz o seguinte: atualmente, a necessidade de atendimento fisioterapêutico vem sendo suprida por meio de contratações temporárias. Contudo, ao longo do tempo, restou evidenciado que tal demanda não possui caráter transitório ou excepcional, mas sim permanentemente decorrente do aumento significativo da procura por atendimentos, especialmente nas áreas de reabilitação, atenção básica e acompanhamento de pacientes com doenças crônicas e limitações funcionais. A manutenção dessa necessidade por meio de vínculos temporários não se mostra a medida mais eficiente sob o ponto de vista administrativo. A criação de mais um cargo efetivo permitirá maior estabilidade nas equipes técnicas. Pois muito bem, é 2 pesos e 2 medidas. Isso aqui era para valer também para o cargo de motorista, o vereador Juliano. É isso que eu quero me referir. Né? Porque eles sabem, na verdade, que está virando rotina tu ficar contratando, no caso do motorista, né? Então, quer dizer, eles sabem justamente o que pode e o que não pode. Mas por que fazem dessa forma? Isso que fica a minha indignação. E nada como um dia após o outro e um projeto após o outro para a verdade aparecer. Isso aqui é a verdade, vereador Gisele. Correto? Essa justificativa aqui é a mais sensata e plausível. Mas por que para outros cargos não? Por quê? Por que para motorista precisa ficar contratando em vez de efetivar? Essa é a minha discussão. Outro ponto, senhor presidente, que até em relação às proposições, aos pedidos de providência do vereador Valdomiro, primeiro, o vereador Valdomiro, essa questão das pontes, ela vem se agravando ao longo do tempo, né? Há pouco tempo eu tinha feito lá um pedido, depois filmei, depois eles foram lá consertar aquela ponte do Bidum ali. Fizeram um paliativo ali, deram uma consertada rápida, mas cada vez pior. Passa um caminhão pesado ali lá, ela se balança toda. Então, eu quero até conversar com o secretário novamente para ver o que dá para fazer em relação a essa ponte ali do Bidum também. A gente até pediu ali que conseguisse, através da antiga concessionária, um pouco de aterro, porque a carreta não entra, né? Consegue fazer a volta. Mas, até agora, nada. E esse ponto que o vereador também colocou no pedido de providência sobre as entradas, né? Eu acho que está na hora do Turuçu criar um programa específico, né, para esses produtores, onde mora aquele corredor onde tem 3, 4 produtores e que fica desassistido pelo serviço público, né? E aí tem que ficar mendigando para arrumar aquele trecho. Então está mais do que na hora do poder público se debruçar em específico num programa para assistir essas pessoas. São inúmeros corredores que moram 3, 4 moradores, vereador Gisele. E o corredor, às vezes, é intransitável. Aí o morador vai, procura o vereador A, o vereador B, o vereador faz toda a documentação necessária para tocar para a secretaria, mas 95% das vezes não é feito. Então, mais do que na hora de se criar um programa específico para esses acessos, vereador Valdomiro.
Essa é a minha briga. E não é puxar para A ou para B. Um programa específico, bem elaborado, com suas diretrizes bem feitas, elencadas ali, e que todos possam participar e que todos possam ser beneficiados. Isso é o justo. Isso é o justo. E só o terceiro ponto, senhor presidente, para encerrar, lamentar esse ofício 56 do Executivo, pedindo prorrogação de prazo, vereador Mano, por um pedido de informação meu referente às despesas e receitas da festa, a última festa. Eu deixei passar dezembro, janeiro, fevereiro, justamente para dar tempo, né? Para não ficar aquela coisa, o vereador está exigindo. Fiz, e agora pediram prorrogação de prazo. Só que na prorrogação de prazo, nesse ofício 56, eles até citam aqui o artigo, o inciso 29 do artigo 78, mas eu não sei se eles não leram o artigo 78b, inciso 3. O inciso 3º do 78b está muito bem claro que tem que justificar a prorrogação. Não é só mandar uma prorrogação ao léu, assim, vou mandar uma prorrogação. Não é assim que funciona. Eu tenho o pedido 01, que também não veio nem o ofício pedindo prorrogação, que era a documentação da tal empresa terceirizada de ônibus, que está aí todo mundo a ver navios. A ver navios. Ninguém sabe onde está o ônibus, como é que foi, como é que não foi. É as crianças esperando. Pelo amor de Deus, está na hora de começar a nós rever os conceitos e começar a agir de forma diferente. Eu sei que eu sou um vereador dito de oposição, mas eu deixo sempre bem claro, eu tenho posição. Agora, não vem com frescurinha que eu vou procurar os direitos que o vereador tem e os órgãos competentes para ele ir atrás. Está chegando assim, no limite. Está difícil. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente, colegas vereadores, também a todos que nos acompanhem pelo Facebook, boa tarde. Gostaria, senhor presidente, colegas vereadores, também chamar a atenção, esse período que a gente está de entrega, de declaração de renda, colocar a toda a comunidade e também que a parte do imposto que é pago do imposto de renda pode ser destinado, aos fundos municipais. A legislação permite que as pessoas físicas possam destinar até 6% do valor devido aos fundos municipais da criança e do adolescente e também aos fundos do idoso. E o mais importante, Gisele, esse valor, ele não é um valor a mais, ele é deduzido do valor total, que os cidadãos vão pagar e fica direto do município. Aí é muito importante, então, lembrar a população, que paga o imposto de renda, puder fazer essa contribuição para os projetos sociais ali do CRAS, principalmente, seria muito importante. E, senhor presidente, eu gostaria também de comunicar a todos que encaminharam o programa Minha Casa Minha Vida Rural, juntamente com o pessoal da ARPA Sul e do MPA, que os prazos foram mais uma vez estendidos. Então, até o dia 15 de maio, a gente não vai ter a publicação dos resultados. Seria isso, minhas informações. Muito obrigado. Boa tarde. Mais algum vereador? Senhor presidente, os demais colegas vereadores, pessoal que nos assiste também pelo Facebook, boa tarde. Pessoal da Coreia, deixar aqui para a Secretaria da Agricultura, tem pedido manutenção nas estradas ali, se puder dar uma atenção nas ruas Alfredo Miller, Alcides Gustavo Ribes e Fernando Franz. Realmente ali na Coreia tem vários lugares ali que tá ruim de ser andado. Então, se a secretaria competente puder dar uma atenção ali, a comunidade agradece. Também desejar a todas as famílias uma boa Páscoa, que Deus venha abençoar a cada família. Obrigado, uma boa tarde. Mais algum vereador? Informo que o projeto de lei constante na mensagem número 5 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel público
à empresa Lirt Indústria de Bebidas Limitada, com encargos nos termos da Lei Municipal número 1404, de 20 de abril de 2021, e da outras providências, foi retirado de pauta por meio do ofício número 55 de 2026, oriundo do Executivo Municipal. Nada mais havendo a tratar, encerro esta sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 6 de abril de 2026, às 16 horas. Tenham todos uma boa tarde.